Alô, Imantecas Santos, a paz do Senhor. Pastor Árabe, meu amigo, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pedir os irmãos para poder participar aí, falar conosco. Digita aí, a paz do Senhor. Primeiro dia do ano de 2026. Alô, Leonardo Monteiro, paz do Senhor Jesus. Pastor Wesley Coupe, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Está começando o clamor do meio-dia. Daniel e Horácio, a paz do Senhor. Pastor Antônio Santos Gomes, de Jaguaquara, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse louvor que acabamos de ouvir aqui é um louvor que o nosso pastor Carlos André, de Samambaia, ali de Brasília, ele fez esse louvor abençoado. Pastor Afonso, Eliane Moraes, paz do Senhor. Pastor José Correia, paz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Louvor abençoado. Peça aí, eu vou mandar para você poder ouvir
ensaiar com o grupo da igreja, colocar na festividade. Lindo louvor, viu? Pastor Antônio José Calheiros, a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar início, vamos orar ao Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, entramos em Tua presença nesse momento de oração, quando estamos realizando no primeiro dia de 2026, realizando mais uma vez o clamor do meio-dia. Sou grato ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça de poder estar na tua presença, te adorando, te exaltando na beleza da tua santidade. Deus eterno, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, meu Pai, por cada um dos meus irmãos que estão comigo agora, orando comigo, clamando comigo, Pai. Em nome de Jesus, aceita a gratidão do nosso coração, por misericórdia. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha atender os pedidos que serão feitos nesta tarde, Senhor, porque o Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando a todos, de certo que a nós também nesse momento, o seu olhar está sobre a nossa vida, Pai. Eu oro pelas famílias que neste momento, Pai, estão reunidas desde ontem ou desde o Natal. As famílias têm se reunido, Deus, eu louvo o Senhor por isso. Eu clamo aos céus que abençoe cada família em nome de Jesus. Que haja harmonia no meio da família. Que haja respeito dentro da família. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo nesta hora, Senhor. Toma todos que estão reunidos nesta hora, em todo o Brasil e fora do Brasil, Pai. E abençoa as famílias em nome de Jesus. Oro neste momento pelos nossos governantes, Pai amado. Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira, Senhor. Queremos um governo justo, ó Deus amado, que olhe para a necessidade de todos por misericórdia e por compaixão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja a tua mão poderosa sobre a vida do teu povo, Senhor. Pai, eu oro por saúde, clamo aos céus por misericórdia, por compaixão, meu Deus, que o Senhor venha dar saúde ao teu povo, Senhor. O Senhor é poderoso, como diz a tua palavra, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e de que pensamos. Em nome de Jesus, meu Pai, visita o teu povo nesta hora. Muito obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Jesus é o nosso tudo. O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus Cristo? Estamos aqui por causa dele. Como disse João, importa que ele cresça e que eu e você venhamos diminuir. Que possamos a cada dia desejar o Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família. Jesus, ele é o nosso tudo. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, uma das razões pela qual hoje eu estou aqui fazendo o clamor do meio-dia, os irmãos dificilmente assistem o pastor Lei aí no clamor do meio-dia, porque eu prefiro administrar, e os pastores e obreiros de todo o Brasil estão sempre prontos aí a realizar o clamor do meio-dia. Ontem nós encerramos um mês com o estado de São Paulo. Foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus, com a exceção do nosso presidente da Giorbe, que fez no último domingo, dia 28, os demais eram todos de São Paulo. Na realidade, nós estamos rodando todo o Brasil, dando oportunidade para que os pastores e os obreiros possam realizar o clamor do meio-dia. Louvo a Deus, exalto o nome do Senhor, meus amados irmãos, porque nós temos observado como o Senhor tem abençoado as nossas vidas através do clamor do meio-dia. Não apenas o clamor do meio-dia, mas também o clamor da primeira hora, com o nosso querido pastor Wesley Coupe, que logo cedo, bem de manhã, está ali trazendo a palavra aos nossos corações. O pastor Francisco Miranda também. E à noite, nós temos às 18 horas, as santas do Senhor, as servas do Senhor, que está no clamor das 18 horas. Isso é importante para nós. E nós louvamos a Deus, exaltamos o Senhor por esses irmãos, por essas irmãs que têm se esforçado para que o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, o clamor da primeira hora chegue até a sua casa. A Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você participa de um programa desse, que você ouve a palavra do Senhor, lhe é acrescentado fé para você prosseguir, para você continuar, e de certo, Deus vai, de maneira especial e maravilhosa, abençoar a sua vida, para a glória do nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, graças a Deus, estamos começando hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. A partir desse primeiro dia que eu estou dando abertura, nós teremos aí os pastores do Rio de Janeiro, os obreiros do Rio de Janeiro, realizando o clamor do meio-dia. E de certo, em fevereiro estaremos partindo para outros estados, para Minas Gerais, aleluia. Ter ali o pastor Afonso, o pastor Ezequiel Marques, os homens de Deus naquele lugar ali, anunciando o Evangelho de Cristo, orando pelos enfermos. E de certo, aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar. Nós cremos piamente, meus amados irmãos, que o nosso Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e que pensamos. Nesse momento eu vou colocar um louvor aqui do pastor Raimundo Copertino, meu amigo, pastor Raimundo Copertino, ali de Guajará-Mirim, é isso aí? Vamos ouvir agora o pastor
louvando o Senhor nesse momento. Voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Estarrecido. Pastor Raimundo Cupertino, aleluia. Aleluia! Meus irmãos, são poucos nomes que estão aparecendo aqui. Nós temos a irmã Meire Oliveira, pastor Sérgio da Conceição, pastor José Correia, pastor Raimundo Cupertino, Leonardo Monteiro, pastor Dono José Calheiros, pastor Antônio Santos Gomes, Assembleia Geral, pastor Gilvaldo Pereira, pastor Ataíde Dias, tem muito mais, né? Está aí aparecendo agora 23 pessoas ao vivo conosco, 24 pessoas. Irmã Mariel está conosco aí também. Maria Isabel Oliveira, a paz do Senhor. Irmã Vilma Calheiros, paz do Senhor Jesus. Irmã Nilceia Miranda, paz do Senhor. Pastor Severino Delfino, Deus abençoe a obra do Senhor aí em Limeira. Glória a Deus. Essa é a irmã Daniela, não sei aqui, o pastor daquele lugar ali de Limeira, a glória de Cristo. Alô, obra da restauração e centenário, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí o nosso querido Raimundo Cupertino adorando o Senhor. Pessoas que fazem parte do nosso ministério. É muito bom, né? Ao primeiro amor, não quero ficar estarrecido. Amém, irmã Nilma, está na casa da filha Nilma. A paz do Senhor a todos aí da casa da Nilma. Feliz ano novo para todos vocês, em nome de Jesus. Nós teremos no dia 20 a participação do pastor Antônio José Calheiros, realizando o clamor do meio-dia. Alô, obra da restauração em São Vicente, meu amigo pastor Ezequiel. Alô, irmã Rosângela, aqui da igreja em Guandu, paz do Senhor, minha irmã. Maravilha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora vamos mais um louvor ainda, onde o pastor Cupertino pede fogo
E nós dependemos disso, porque o fogo não pode apagar. O fogo precisa continuar. Aleluia! Meu amigo Aldeci Fernandes, alô Santa Rosa, alô Queimados, dia 15, permitindo o Senhor, o pastor Hélio Nunes estará realizando o clamor do meio-dia. Esse mês agora é do estado do Rio de Janeiro. Aleluia! Isso aí, pastor Cupertino. Eu quero sentir o fogo do Espírito Santo. Oh, glória! Se algum dos irmãos da obra tiver um louvor de sua autoria, já foi gravado, manda pra gente poder tocar aqui. Aí não vai ter perigo de quererem que viemos pagar direitos autorais, né? Alô, meu querido pastor Jair Lino. Alô, Paineiras, Minas Gerais. Recebo o abraço do pastor Lei Batista, coordenador do Clamor do Meio-Dia. Hoje estou aqui pessoalmente fazendo, mas o normal é sempre ouvir, convidar pastores para fazer, né? Um abraço ao meu primo Evilênio Francisco. Evilênio, um abraço, meu primo, para sua esposa e seus filhos, todos aí de São Paulo, da sua família, Evilênio. Deus abençoe. Alô, pastor Elias Lima, Pai do Senhor, pastor. O senhor é dia 9, né? Eita glória! Dia 9 nós teremos o nosso querido pastor Elias Lima, realizando o clamor do meio-dia. Ele que é de Saquarema. E vamos ter no próximo domingo, dia 4, para a glória de Jesus, o nosso diácono Ezequiel. Ele é de Saquarema. Também vai estar realizando o clamor do meio-dia. Amém, meus irmãos? Alô, Maxwell, a paz do Senhor. Deus abençoe, meu amado. Nós estamos juntos e misturados nesta obra. E temos me pedido para botar também daqui a pouco, voltar o hino que o pastor Carlos André, lá de Samambaia, daquela região de Brasília, ele fez. Estamos pedindo para colocar novamente, vamos colocar e depois vamos estar orando e entrando para a palavra. Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Você precisa crer. Deus tem uma palavra para você, para a sua casa, para a sua família. Onde nós estávamos ali na igreja em Cangulo, no culto da virada. Foi uma bênção, graças a Deus. Estive primeiro aqui no Guandu, nosso culto das 7 às 9, depois fui para a culto da virada em Cangulo. Foi bênção, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Vou orar e depois a gente ouve o louvor aqui. Junto já entra o louvor aqui do pastor Carlos André, de Samambaia, ali de Brasília. Pai, em nome de Jesus, entramos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Eu peço, aceita a gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus, meu Pai, aceita a gratidão do nosso coração nesta hora, Pai. Seja a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro nesse momento pela vida do irmão José Augusto, Pai. A irmã Daniela Horácio. Oro pelo Maxwell, meu Deus, pelo Emiliano Francisco, pelo pastor José Correia, pelo pastor Elias Lima.
Pai, em nome de Jesus, abençoa o pastor Jailino, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, intercedo nesse momento pelo pastor Raimundo Copertino e toda a sua família em Guajará-Mirim. Oro pelo pastor Araf, meu Deus, sua esposa e filhos, Pai. Seja a mão do Senhor sobre eles. Abençoa, meu Pai, o evangelista Aldeci Fernandes, que está conosco aqui. A irmã Rosângela Nascimento, o teu servo José Roberto, a sua família, em nome de Jesus. Oro pela vida do pastor Ezequiel, a boa igreja em São Vicente, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Santo Deus, lhe peço pela tua serva missionária Vilma Calheiros, o pastor Calheiros, a sua família, em nome de Jesus, Senhor. Seja com seus filhos por misericórdia. Abençoe a irmã Maria Isabel, Senhor. Toma tua serva em tuas mãos, o pastor José Correia ali, que está na tríplice divisa ali, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A irmã Nilceia Miranda, o pastor Francisco Miranda, toma em tuas mãos poderosos teus servos. A tua filha, a irmã Ceci, o pastor Ataíde, o pastor Juvaldo, a Priscila, que nos ajudou, Deus, ontem a fazer o programa o Clamor do Meio-Dia com o teu servo. Oro, Senhor, pelo pastor Antônio Santos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Leonardo Monteiro, que está conosco, meu Pai, toma em tuas santas mãos. Pastor Sérgio da Conceição, irmã Meire Oliveira, toma em tuas mãos os teus filhos por misericórdia. Seja a tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um de nós. A irmã Cleide Alves, ó Deus, coordenadora do Clamor das 18 horas. Ela e a sua equipe, toma nas tuas mãos poderosa. Pastor Ilmax Souza, Senhor, toma o teu servo nas tuas mãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a irmã Sônia Maria, o diácono Elísio Moraes, Senhor Deus amado. Senhor, a irmã Meire Oliveira, Senhor, o diácono Ademilson, os irmãos da igreja em Jardim Silvana. Toma em tuas mãos poderosas, Senhor, de uma maneira maravilhosa, para a glória, para a honra do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Eu oro em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia! 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 Glória a Deus! Oh, glória! Glória a Deus! Alô, Itapecerica da Serra! Glória a Deus! Glória a Deus! Abençoa os teus servos, Pai! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Louvor lindo, né, meus irmãos? Esse louvor aí foi composto pelo pastor Carlos André. E o propósito dele, ele pediu para que fosse passado para as igrejas, para que em época de festividade, na entrada da bandeira, ou alguma coisa dessa natureza, fosse cantado ou tocado como um hino oficial. Muito lindo, graças a Deus. Alô, irmã Ediane Benigno, paz do Senhor Jesus, aleluia. Nós tivemos a graça de ter essa serva do Senhor junto com o seu esposo, realizando o Clamor do Meio-Dia nessa semana, graças a Deus. Foi dia 29, eu acho que foi, graças a Deus. E foi bênção, e é bênção, a proclamação do Evangelho
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração neste momento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor Manuel Moisés, receba o nosso abraço. O abraço do Clamor do Meio-Dia, logo, logo, está chegando no estado de Minas Gerais. O Clamor do Meio-Dia. Como eu disse para os irmãos, nós estamos trabalhando por sucursal. Estávamos o mês de dezembro todo na sucursal São Paulo Sul e agora, no mês de janeiro, entramos no Rio de Janeiro para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20. A irmã Rosana, tá aí, irmã Rosana? Cadê só a irmã Rosana? Irmã Rosana sempre compartilha lá no Eu Faço Parte Desta Obra. Não vi o nome dela até agora aqui. Alô, alô. Mas eu compreendo, irmãos. Hoje eu sei que não é fácil. Nós temos a maioria dos irmãos, porque as famílias estão reunidas, né? Nesse dia, nesse primeiro dia, e eu respeito muito, amo muito a união, porque é aí que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde? Na união. Quando nos unimos, tornamos mais forte, porque o cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Já baixei um pouquinho. Tá bom. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Alô, pastor Antônio Raimundo do Carmo. Aleluia! Um abraço aí, meu querido. Que alegria tê-lo conosco aqui no Clamor do Meio-Dia. Que maravilha! Então, meus amados irmãos, vamos observar aqui a palavra do Senhor nesta oportunidade para nós. Trata-se do ocorrido com um dos reis de Judá, rei Ezequias. Pensa em um homem abençoado, pensa em um rei que temia ao Senhor. E ao observar a história desse rei, meus queridos irmãos, nós vamos observar o que o Senhor Deus faz com a vida dele. Envio um abraço ao meu amigo Ordilei,
dos santos. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Alô, pastor Ricardino Brito. Eu acho que agora em janeiro é sua consagração, né, varão? Aleluia. Alô, Curvelo, receba o nosso abraço, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos observar a palavra de Deus. O que é que a Escritura Sagrada nos fala a respeito desse homem, desse rei? Que atitudes ele tomou que chamou a atenção do Senhor? Porque a situação dele era gravíssima. Ele já estava certíssimo que estava encomendado: da cama que você deitou não vai levantar mais. Já estava decretado a morte do rei Ezequias. Mas eu chamo a atenção dos meus amados irmãos para observar quem era Ezequias, quem era o seu antecessor e quem era o seu sucessor. E no meio desses dois, esse homem faz toda a diferença. A Bíblia Sagrada vai nos informar que Ezequias, quando assume o reinado, ele vai fazer situações que agrada o Senhor nosso Deus. O Senhor diz na sua palavra que não daria a glória dele a outro, nem o seu louvor às imagens de escultura. O que Judá e Israel fazia naqueles dias era desobedecer ao Senhor, era fazer o que não agradava ao Senhor. E agora a Bíblia Sagrada nos fala que quando ele assume o reinado, ele reinou no total por 29 anos, ele reinou. O que ele fez de começo, o pastor Lei? Ele removeu os lugares altos e os altares pagãos. Ele removeu. Ele afastou da vida de Judá aquilo que o Senhor Deus aquilo que o Senhor não queria. Ele afastou. Olha que coisa linda a atitude do rei Ezequias. Enquanto os outros reis eram idólatras, e quando os outros reis traziam para Israel e Judá deuses pagãos, Ezequias tem a atitude de tirar, de apagar, de afastar isso que entristecia o coração de Deus. Ele também destruiu as estátuas e os ídolos. Pensa numa atitude dessa. Ele destruiu. Ele estava realmente certo de que queria agradar o Senhor. Por isso, ele aniquilou, destruiu, acabou com as estátuas e os ídolos. Ele restaurou o templo e o culto a Deus. Que coisa linda! Ele restaurou o templo e o culto ao Senhor. Ele restaurou a festa da Páscoa e dos pães sem fermento. Ele foi um líder forte e corajoso que confiou no Senhor. Que coisa linda é observar homens e mulheres que procuram agradar o Senhor, que procura fazer aquilo que o Senhor espera. A Bíblia Sagrada diz: chegai-vos a Deus, e Deus vai se achegar a nós. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Pois bem, meus amados irmãos, com essa atitude
do rei Ezequias. Como é que fica o coração de Deus com a atitude desse homem? Como o Senhor enxerga, ou como o Senhor olha uma atitude de alguém que se afasta do pecado e tira da sua vida, ou no meio da sua casa, ou no meio da sua família, tudo aquilo que desagrada a Deus? Ele teve um momento difícil que ele passou com o rei da Síria, e o Senhor deu vitória para Ezequias. Aleluia, glória a Deus por isso. Só que depois disso, ele cai doente, e a doença dele era para a morte. O profeta Isaías, um profeta muito respeitado, nós temos consciência de quem era o profeta Isaías. Ele era aquele que na morte do rei Uzias, ele viu, aleluia, ele teve uma visão, ele viu os serafins, aleluia, ele teve a graça de ser tocado na sua boca, oh glória a Deus, foi aniquilado os seus pecados, e ele passou a ser usado pelo Senhor para a glória do nome do Eterno de Israel. Era um homem confiável. E agora ele chega no palácio e fala para o rei: assim diz o Senhor, ponha a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Envio um abraço aqui para minha mãe, Dona Zenália Reis, de Camaquã, Bahia. Minha mãe, eu te amo, um beijo para a senhora, a todos que estão aí em Camaquã, Cleide, a Rafaelen, a Júlia, a Poli, Domingos, Simone, e é muita gente. Perdoa aí, não vou até parar de falar o nome de todo mundo aqui. Se quiser digitar aí, digita aí, Zenália. Todo mundo que está com a senhora agora aí, nessa festa abençoada, reunião de família, anota aqui, põe aqui para mim o nome de todo mundo que está aí com a senhora, tá bom? Vamos lá. O que a Bíblia Sagrada vai nos informar? Que quando ele recebe a mensagem do Senhor, o homem de Deus sai. Pastor José Martins, a paz de Jesus, pastor, Deus abençoe. Isaías entrega a mensagem e sai. Eu começo aqui e quero falar para vasos proféticos, para homens e mulheres de Deus que têm se permitido ser usado pelo Senhor. Faça ou fale apenas o que o Senhor Deus mandar você fazer ou falar. Um abraço, Eliel Teodoro. Porque muitos querem enfeitar, querem se apresentar. A Bíblia diz que Isaías entregou a mensagem e foi embora e saiu. Mas há muitos que querem se apresentar, o nome de profeta, quem ele é, e quer entregar a mensagem e ficar como Jonas, ficar debaixo da boboeira esperando a destruição de Nínive. Alguns profetas são assim. O dever do profeta nada mais é do que entregar o que o Senhor Deus mandou e ponto final. Não tem que fazer comentário. Mas alguns que, eu repito, querem se apresentar. Isaías entrega e sai de imediato. Porque a partir do momento que você entregou a palavra, agora é com quem recebeu a palavra e com aquele que mandou a palavra. Agora era a hora de Ezequias e o Senhor. E a Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a falar com Deus. E aí isso me comove, me chama a atenção. Como eu disse no começo, o que ele obrou, quais foram as obras de Ezequias, meus amados irmãos, isso chama a nossa atenção, o que Ezequias fez. Porque agora ele vai falar com o Senhor
pastor Ademir Chaves, meu abraço. Ele vira para a parede e fala com Deus: Senhor, lembra-te de que andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Pensa nisso, irmãos. Como é lindo, bonito, interessante que um homem de Deus tenha condições de falar isso para o Senhor. Falar de todo o seu coração, de toda a sinceridade. Porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Você pode tentar enganar o seu pastor. Você pode tentar enganar sua esposa. Você pode tentar enganar o seu esposo, os seus pais. Mas a Deus o homem não engana. A Bíblia diz que Ele é um justo juiz, o nosso Deus. Ele é um justo juiz. Ele sabe tudo que nós fazemos. Imagina você agora querer virar para a parede, pastor Lei ou qualquer um de nós aqui. O que vamos falar para o Senhor? O que vamos falar para Deus na nossa vida? Porque Ele sabe. Nós não podemos enganar ao Senhor, meus amados irmãos. Sabe o que o profeta Jeremias fala em Lamentações? Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A Deus ninguém engana. Irmã Marta Santana, um abraço, a senhora, ao digníssimo esposo, pastor Lucílio, Deus abençoe. Não tem como enganar Deus, meus irmãos. Agora olha para esse homem que vira para a parede e começa a chorar e dizer: Senhor, ser servido em lembrar que andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. O que Deus vai falar? Qual vai ser a atitude de Deus quando vê a sinceridade do nosso coração? Um coração contrito, diz a Bíblia, o Senhor não rejeita. Um coração contrito, Deus não despreza. Sinceridade diante de Deus, irmãos, é tudo que podemos fazer. Há pessoas que estão achando que estão enganando Deus. A queda está certa. A cobrança está chegando. Precisamos, irmãos, ser honestos com aquele que tudo vê e que as nossas vidas estão nas suas poderosas mãos, meus amados irmãos. Eu costumo dizer e digo sempre: existe duas pessoas que você não pode enganar. Quem é, pastor Lê? A primeira sou eu. Eu não posso enganar a mim mesmo, mas às vezes eu quero me enganar. Trouxa, sou eu que pensa, se vier pensar dessa maneira. E a segunda é o Senhor Deus. Não tem, a Bíblia diz que Deus não se permite escarnecer, pastor Everson Teixeira. O que o homem semear, isso ele vai colher. E agora chegou a vez do profeta Ezequias. O que ele semeou? O que ele plantou? E agora ele vai colher. Porque ele fala com o Senhor: lembra que eu andei na tua presença. Permita-me chamar a sua atenção para o que o Senhor disse no começo para o rei Ezequias: põe a sua casa em ordem. Irmãos, isso é importantíssimo. Eu considero, para minha vida, se Deus mandar a sua mensagem para mim dessa maneira como está mandando aqui, e eu recebo ela, e dizer: Orley, põe a tua casa em ordem. Pastor Ezequiel, põe a tua casa em ordem. Pastor Lucílio, põe a tua casa em ordem. Pastor José Correia, põe a tua casa em ordem. Pastor Ademir Chaves, põe a tua casa em ordem. Oi, as varões também. Põe a tua vida em ordem. Sabe, isso é atitude de quem ama a gente. Muitas pessoas passam para a eternidade sem colocar a sua casa em ordem. O que eu entendo quando eu vejo essa palavra, irmãos, observem isso. O rei Ezequias, ele não tinha filho até o momento. Ele não tinha filho. Deveria organizar
Como é que seria agora? Quem iria assumir ele morrendo ali? Ops, ei, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quem vai agora assumir? Reúne os sacerdotes, reúne os homens daí, para que eles possam organizar. Quem vai dar prosseguimento? Põe a tua casa em ordem. É o que nós devemos fazer, irmãos. Tem pessoas que querem deixar para fazer isso amanhã, mas o amanhã não pertence a você. O amanhã não pertence a mim, o amanhã não pertence a nós. Hoje, agora, é a hora de colocar a nossa casa em ordem. Às vezes, colocar a casa em ordem, irmãos, pode ser que para algumas pessoas seja dolorido. Porque nós falamos sempre nos cultos aqui, Provérbios 24:10, se você for frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Eu e você não podemos ignorar o que o Senhor disse para o rei Ezequias. Eu preciso manter a minha casa em ordem. Pastores passam para a eternidade e fica o ministério bagunçado. Sim, todas as áreas que você possa imaginar, sem nenhuma organização. Alguns estão caminhando dessa maneira. Não tenha preocupação do que a Bíblia diz. Tudo que vier a fazer, faça conforme a sua força. Faça da melhor maneira possível. Faça para o Senhor. Então põe a tua casa em ordem, se esforce para isso, dê o melhor que você puder para que a tua casa esteja em ordem. Como eu disse, às vezes colocar em ordem pode irritar a esposa, pode irritar o esposo, pode irritar os filhos, pode irritar o pai, que irritem. O que eu preciso é entender o que Deus fala comigo. O que Deus quer que eu e você venhamos fazer. Você, irmã, você, irmã, você, irmão, nós. Temos que atentar para esta palavra. Eu não vou esperar que Deus use um vaso para falar comigo. Eu já estou ouvindo do Senhor nesta oportunidade. Pastor Lei, põe a tua casa em ordem. Mas, permita-me agora. Foi o profeta... E a Bíblia não vai dizer que Isaías ficou bolado, chateado, porque no meio do caminho do pátio Deus diz, volta lá. E fala para Ezequias, eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Talvez a experiência que você tem, pastor, a experiência que nós temos, pastores, que nós temos, irmãos, em Cristo Jesus, a nossa experiência talvez... Não é que Deus tenha usado o vaso para nos falar. É dizer que Ele viu as nossas lágrimas, que Ele ouviu a nossa oração e nos abençoou e atendeu. Mas nós devemos ser sensíveis, porque se não tivermos profeta, nós temos hoje o nosso amigo Espírito Santo, que está soprando em nossos ouvidos, falando que devemos colocar a nossa casa em ordem. Que Deus está ouvindo a nossa oração, que Deus está vendo as nossas lágrimas. Meu irmão, minha irmã, estamos concluindo aqui, o tempo já não nos permite mais. Estaremos orando para encerrar. Mas põe a tua casa em ordem. Viva uma vida que dignifique o nome do Senhor. Viva uma vida como representante de Deus, como diz o apóstolo São Pedro. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viva uma vida como se Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja. E nós iríamos comparecer diante dele. E ele vai dizer a você e a mim, a nós, eu vi as suas lágrimas. Eu ouvi a sua oração.
Eu não te deixei, nunca te desamparei. Não te desamparei. Sempre estive contigo. Você tem sentido Deus do teu lado? Você tem sentido Deus no seu ministério? Você tem sentido Deus naquilo que você põe a mão? Precisa sentir, precisa ter essa confiança, porque Ele não desampara os seus, Ele sempre está com os seus. Como o profeta Isaías volta e diz: assim diz o Senhor. Ele não ficou chateado. Ele é profeta, ele tinha que entregar o que Deus mandara, e agora ele entrega e diz: olha, o Senhor viu as suas lágrimas, ouviu a sua oração, e você vai ser curado. E aprova o sinal como Ezequias queria. Ele fala assim: olha, o Senhor vai aumentar 10 graus do relógio de Acaz. E ele falou: não tem como ser o contrário, porque para frente é fácil. E assim orou Isaías, e o relógio de Acaz atrasou 10 graus. E foi confirmado a cura do rei Ezequias. E foi confirmado que Deus era com Ezequias. Isso é importante. Hoje é o momento de viver uma vida com Deus. Hoje é o momento de fazer o que agrada a Deus, como diz o salmista. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele vai atender as suas orações. Agrada-te do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. E que 2026 não venha a ser o que foi feito no começo de 2025. Falácia. Mas põe a tua casa em ordem. Irmã Rosana, Pai do Senhor, irmã Rosana, Deus abençoe. Gilmar Pérez, meu amado irmão, a paz do Senhor, meu irmão, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu vou orar a Deus e quero pedir a você, primeiro dia do ano, quero pedir a você: se esforce para fazer a diferença. Se esforce para continuar fazendo a diferença. Não importa o que vão falar de você. O importante é que Deus vai dizer: eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração. Isso é que importa. O que Deus vai falar de você, isso que é importante para a sua vida e para a minha vida. Porque mentir a seu respeito, mentem. Falar de você, falam. Ei, falaram do meu Salvador, dizer que ele tinha demônios, dizer que ele era isso ou era aquilo. Mas ele é o Salvador do mundo que me resgatou. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você tenha que ser duro, ainda que você tenha que tomar decisões em 2000, irmã Graça Machado, a paz do Senhor, ainda que você precise tomar decisões difíceis, que não sejam compreendidas por alguns, deixa eu falar, mais importa obedecer a Deus do que obedecer o homem. Amém, irmã Marisa Lopes? Mais importa obedecer a Deus, mais importa agradar ao Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vamos orar mais uma vez, encerrando o clamor do meio-dia nesta oportunidade. E eu quero pedir desde já, pedir aos pastores e obreiros que estarão fazendo o clamor do meio-dia do Rio de Janeiro, que estarão com esse objetivo, possamos estar nesse mês aí honrando o Senhor com esse louvor abençoado do pastor Carlos André. Abençoado louvor, vamos estar orando sobre esse fundo musical do pastor Carlos André, falando sobre a obra da restauração que o Senhor nos chamou para ela, para trabalharmos e para sermos bênçãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por esta oportunidade
em que o Senhor nos permite, oh Deus, está aqui diante da tua presença. Nos deu a graça para vencer mais um ano de luta. Ah, que ano difícil! Alguns ainda estão passando na prova nessa virada de ano ainda, mas a vitória vai chegar. Aleluia! Aleluia! A vitória é certa! E nós cremos, oh Deus, na tua palavra. O Senhor disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco. Nós cremos piamente na palavra do Senhor. Oh, receba a gratidão do nosso coração nesta tarde, Senhor. Nesse primeiro dia de janeiro de 2026, receba a gratidão do nosso coração pelo ano de 2025, por cada pastor, por cada obreiro, Senhor, que deu o seu melhor na tua casa, o melhor quando convidado para trazer a palavra no clamor do meio-dia, e vieram prontos para honrar o teu nome, meu Deus. Obrigado por vencermos mais um ano, e o clamor do meio-dia está ainda ativo. O clamor das 18 horas da Agiob também está ativo, bem como aqueles particulares. O clamor da primeira hora com o pastor Wellington Cope, Senhor, do pastor Francisco. Obrigado por esses irmãos e irmãs que têm essa responsabilidade de levar a tua palavra. Eu oro, Senhor, pelo amor de Jesus, nos ajude, ajude o teu povo a ter uma vida santificada na tua presença. Uma vida, Senhor, onde tomemos a atitude que o rei Ezequias tomou quando iniciou o seu governo, Pai, em tirar da sua vida, em tirar de Judá tudo que desagradava ao Senhor. Eu oro nesta hora pedindo, em o nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, nesse ano de 2026, vai ser diferente. Homens e mulheres com propósito, exaltando o Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, defendendo as sãs doutrinas, vivendo-as, ó Deus, nesses dias difíceis, ó Pai, onde parece uma concorrência que pode tudo, está tudo liberado, e às vezes nós ficamos numa situação difícil, e às vezes até choramos, porque vemos as ovelhas caminhando para outro lugar, porque lá está oferecendo a mesma salvação. Parece que é, mas a Bíblia Sagrada diz para nós, Senhor, que há caminhos que aos homens parece ser direito, Pai. Parece que é direito, mas eu prefiro ainda obedecer ao Senhor. Eu prefiro ainda continuar honrando o Senhor naquilo que o Senhor me elegeu, me chamou, Senhor, para ministrar, para orientar, para ensinar o rebanho do Senhor sobre a sua palavra. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui agora, mesmo hoje sendo um dia de festa, um dia de reunião em família, mas, Senhor, eles pararam um pouco para orar conosco, para ouvir a tua palavra, e eu tenho certeza que uma mudança está chegando. Mudança essa que vamos estar nos apresentando o Senhor nesse ano de 2026, de maneira que quando chegar a hora da prestação de conta, o Senhor vai dizer para nós: eu tenho visto as tuas lágrimas e tenho ouvido as tuas orações. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço os meus irmãos que permaneceram conosco até o momento. Deus abençoe cada um de vocês. Eu desejo um final, ou melhor, um ano abençoado, próspero, para a glória de Jesus, aonde você estiver, na sua igreja,
na sua família. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção. E agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos a Ele. Pai do Senhor, a todos, bom início de ano. Que o Senhor esteja com vocês, conosco, sempre, sempre e sempre. Porque a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. E os seus ouvidos atentos às nossas orações. Deus abençoe, irmãos. Desde agora e para sempre. Amém.